Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução, e sempre destacando que as nossas mini aulas têm o objetivo de fomentar o empreendedorismo geotécnico. Empreendedorismo é fazer o quê? Terraplanagem. Terraplanagem é uma obra de engenharia civil geotécnica. Então, fomentar o empreendedorismo geotécnico é fomentar, é passar o conhecimento, é estimular, é desenvolver, madurecer as pessoas ao fazer escavações de aterros e as diversas possibilidades que a partir das quais nessas escavações de aterros se faz as obras de engenharia civil, como piso industrial, pavimentação, fundação, taludes de corte, taludes de aterro, contenções, muros de arrimo, acho que eu já falei, solo grampeado, aterro reforçado. Então, esse conjunto de obras faz parte, para mim, aqui do que eu intitulo terraplanagem, projeto e execução, né? E todas as condições que tem desde início de projeto até após a execução, com instrumentação, avaliação de desempenho das obras, né? Atendendo às normas brasileiras e à boa técnica. Depois de 35 anos de experiência fazendo isso, pela experiência todo dia tem uma nova, a gente está aqui e de uma forma integral, quer dizer, não só a parte temática, né, engenharia civil, mas numa gestão cristã, verdadeira e com o objetivo, com o propósito de ter Cristo em nós, ou seja, obedecendo à vontade de Deus, através da sua palavra, que é a Bíblia, e do Espírito Santo, que habita o coração do cristão verdadeiro. Bom, vamos então a essa mini aula, onde nós estamos falando um pouco da escolha de propriedade de engenharia, um assunto fundamental, né? Porque na engenharia tudo passa por cálculos, né? Metodologias, mecanismos, né? E no caso do aterro reforçado, nós temos o reforço, que é planar, pode ser um geotexto, pode ser uma geogrelha, pode ser uma tela de aço, fita de aço, enfim. E também, no caso de corte, nós temos reforços que são os grampos, né? Podemos também considerar, apesar que não um reforço, mas os tirantes, né? E todos eles vão passar pelas propriedades de engenharia, mecanismos de ruptura, né? Mecanismos de recalque, de fenômenos de adensamento, fenômenos de colapso, né? O solo tem solos colapsíveis, solos expansivos, né? E sempre se desenvolve muito com essa história de comportamento do solo, que é uma parte de laboratório. Quando eu comecei minha vida profissional, tinha um laboratório, um laboratório para servir a sociedade. Na verdade, tinha os laboratórios de centro de pesquisa, né? O IPT, enfim. Agora não. Eu, graças a Deus, sempre fui um apaixonado por laboratório e hoje tem laboratório, tem muitos laboratórios, né? Eu fico feliz porque sempre desejei isso, porque sempre a sociedade precisou disso. E exatamente por causa da escolha da propriedade de engenharia. E aí eu percebo que agora estão começando a utilizar os laboratórios, enfim, focar nessas propriedades de engenharia através do laboratório, não com estimativas. Então, eu sou de uma geração que tudo era estimado em função de SPT, e agora tudo vem de ensaios, de coleta de amostra, etc. Bom, agora eu ganhei experiência e quero passar essa experiência para você. Então, o que devemos avaliar nos aterros, né? Dos solos do aterro. Então, começa todo. Eu tenho que fazer um programa de investigação para saber os solos ou os solos que eu vou usar e poder, então, definir as propriedades de resistência, as condições de compactação, né?
não só do solo do aterro, mas dos solos que estão formando a fundação desse aterro. Também tem que saber as propriedades de resistência e as propriedades de compressibilidade, se é solo mole, se é um solo que pode ser colapsivo ou expansivo, né? E isso para as diferentes camadas também. A posição do lençol freático e, como está dizendo, se eles são expansivos e ou são colapsivos. Então eu tenho que todo fazer um programa de investigação para fazer um cálculo de aterro. E eu não estou falando nenhum aterro, uh, depois tem que dimensionar a inclinação do aterro e a possibilidade desse aterro ser reforçado ou não, porque essa semana a gente está falando de aterros reforçados. Para quê? Para que com esses elementos eu possa verificar a estabilidade e a ruptura, né? E pelo aterro e pela fundação, que é esse desenho aí, e os recalques, né? Então eu vou querer verificar, vou querer não, eu tenho que verificar a ruptura, aí os programas, já tivemos uma mini aula sobre isso, e aqui, o vermelho aqui, os recalques que isso possam estar gerando, né? Nesse solo de fundação, ah, dependendo quem é ele, dependendo da altura do aterro, enfim. Então, senhores, esse é um resuminho muito legal. Esse aqui é um outro resumo, que é a mesma sequência, né? Mas aí para escavações, e eu tenho que fazer o programa de investigação para definir a sondagem, programa de investigação para saber as camadas, saber onde está o lençol freático, aí coletar as amostras desses solos para fazer ensaios de laboratório, então, para determinar as propriedades de resistência com infiltração, sem infiltração, e verificar a estabilidade e os recalques que possam ser gerados, as deformabilidades e que pode ser gerado a partir de uma escavação, ah, que são para que não ocorram, ou seja, que não tragam prejuízo para a sociedade, para o proprietário. Então, esse conjunto desses dois slides são fundamentais em entenderem e a necessidade do programa de investigação do laboratório e aí fazer as sessões de estudo, fazer primeiro o perfil geológico-técnico, depois as sessões de estudo e as sessões de estudo são as sessões que eu vou fazer os cálculos. Aí utilizar os softwares de acordo com os parâmetros que vieram no laboratório. Então aqui tem um exemplo de estudo, né, que primeiro se forma o perfil geológico-técnico, a definição das camadas, depois se atribuiu parâmetros de resistência, está vendo? Solo 1, solo 2, então a coisa ângulo, atrito e o peso específico, se colocou o nível da água, que é a posição ou até a flutuação que pode ter a sazonalidade com o nível da água, para depois então desenvolver os cálculos de estabilidade e poder então ah, conferir através do dimensionamento a segurança necessária para esse talude e no caso desse talude aí, ele nesse cálculo, né, é de um solo grampeado, onde nós chegamos à conclusão que os níveis de segurança não estavam muito adequados, né? E está vendo aqui, ó, 1,29, 1,18, né? Esses círculos por aqui, eles não estavam adequados, não eram tantos círculos grandes, né? Apesar que não estavam tão bons também. Esse círculo aqui deu 1,4, deve ser 1,5, enfim. E aí, então, isso aqui, esse maciço foi grampeado, foi reforçado com grampos, né? E é isso que nós estamos querendo apresentar nessa mini aula, sempre dando uma dose homeopática, porque todo dia é dia de ter uma mini aula que sai aí pelo canal YouTube às 4 horas da tarde, e exatamente às 4 horas da tarde, lembre-se que eu estou começando lá um workshop, quando tem gente que quer fazer perguntas, trazer dúvidas, então a gente concentra no workshop para poder organizar o dia, né, a agenda. Eu estou disponível, então, para você, através da descrição do vídeo, você tem todas as atividades da academia e a primeira atividade, não é bem uma atividade, ou espero que passe a ser, que é o grupo do WhatsApp. E lá você vai ter meu contato e através do meu contato você pode estar trazendo as dúvidas, porque a nossa empresa é uma empresa, sobretudo, de consultoria, depois de 36, quase 36 anos aí de experiência,
A gente tem um laboratório, desenvolve os projetos, as investigações, e a minha posição hoje é de orientador, né? Então, você que está aí me ouvindo, está habilitado a vir tirar qualquer dúvida conosco. Eu terei o maior prazer em estar ajudando, tá bom? Até a próxima mini aula, então. Muito obrigado.